Hoje eu trouxe uma convidada super especial, a Silvia Michel, e o assunto é fanfiction. E a Silvia, a gente se conhece só há uns 20 anos. E uma das nossas afinidades mais fortes é que a gente sempre saía e ficava conversando sobre livro, a gente sempre gostou muito de ler. E ia pro boteco, ficava contando a história do livro que eu tava lendo, trocando figurinha. Claro. Ela me emprestava livro. E a gente sempre teve muito assunto com isso. Verdade. Até que Silvia conheceu o mundo das fanfictions. E nossas idas aos bares passaram de falar sobre os livros que a gente estava lendo, muitas vezes ao mesmo tempo, pra Silvia tentando me convencer a ler fanfiction. E sempre terminava comigo falando, não, eu vou ler. E nunca na vida, eu não sei qual que é a cara de uma fanfiction. Então eu pensei, bom, por que não trazê-la e ela explicar aqui e vai ficar gravado, entendeu? Pra eu ter isso pro resto da vida quando eu tiver dúvidas. Silvia, conta pra gente o que é uma fanfiction em primeiro lugar, né? Ok, então assim, pra começar, eu até fiz uma pesquisazinha, tipo, conversei com várias pessoas que gostam, leem fanfiction, etc. Pra chegar num consenso pra simplesmente não falar o que é, vamos supor, a minha opinião, ou o que eu acho que é uma fanfiction. Mas a definição em si assim, são histórias transformativas, escritas por fãs de algo já existente, seja isso uma série, um livro, um filme, o que for. Contanto que você já tenha um mundo, um universo já existente, e dentro daquele universo personagens já existente, você utiliza aquilo e em cima conta uma história totalmente diferente. Ou então só um pouco diferente. Mas você pode criar personagem também? Ou você tem... Você cria personagens, são chamados original characters. E você pode utilizá-los dentro da sua fanfiction. Inclusive até porque existem materiais originais que não têm a quantidade de personagem necessário. Igual, por exemplo, existe uma webcomic que chama Check Please, que fala sobre o hóquei dentro da faculdade, o hóquei em nível profissional, NHL, e relacionamentos dentro desses dois, tipo assim, de um personagem, o Jack Zimmerman, que começou querendo carreira profissional, seguindo os passos do pai, teve um grande problema na vida, tipo assim, não conseguiu a pressão, tem muita ansiedade, e acabou tendo uma overdose de remédios de ansiedade, ansiolíticos, antes de ir pro draft, que é a escolha dos novos jogadores, né, da NHL. Por isso que você começou a ficar interessada em hockey, porque agora ela assiste hockey como se fosse futebol. Mas é assim. extremamente interessante, porque as coisas que você acaba esse canal lendo... é ótimo pra descobrir as coisas. Esse webcomic, ele conta a história desses personagens, Jack Zimmerman, Eric Beatle, etc. Mas quando o Jack finalmente vai pra NHL, ele tá num time e que você só sabe o nome de, sei lá, 4 pessoas do time. Um time de hockey tem, sei lá, 20 jogadores. Então, na hora de escrever uma fanfiction, você acaba criando seu personagem original pra suprir aquele buraco. Porque se você quer falar, tipo assim, ele ficou super amigo do cara no time dele, mas não o material original não te proporciona aquele personagem, você cria. Toda vez que eu escuto você contando, é sempre de histórias que são escritas em inglês. Tem muito de brasileiro em português também, ou é mais americano, não sei, sempre em inglês, porque fica uma coisa mais universal, né, querendo ou não. Eu acho exatamente por causa disso, por acabar sendo universal, eu não sei, pra mim, assim, na minha cabeça tudo que você produz, você quer atingir o maior número possível de pessoas. Eu já li histórias de autores brasileiros, fanfictions de autores brasileiros, mas em inglês. Por exemplo, eu sei que existe um fandom de Hysteric muito grande, russo, e que escrevem fanfics em russo e que eu nunca vou ler.
Tá na lista de aprendizado do momento. Eu amo Hysteric, mas eu acho que assim, eu não aprenderia russo. Por ele, Só né? pra ler uma fanfiction. Compreensível. Então, pra quem tem interesse de ler, ou se eu quiser um dia escrever, onde que eu publico, onde que eu acho pra ler, como é que funciona? Se você quer escrever uma fanfic, até porque eu já vi muitas pessoas utilizando a fanfiction pra, tipo assim, tá sempre relembrando, não esquecer a escrita, né? Então, assim, usa isso e quer publicar. Existem algumas plataformas. Tem sites, por exemplo, LiveJournal ou FanfictionNet. FanfictionNet, pra mim, da minha memória, por exemplo, dentro da minha experiência, é o mais antigo, que tem mais número de trabalhos, né, de fanfictions em si e etc. É o chamado Archive of Our Own, .org, e que, tipo assim, comumente é referido como AO3. Mas tem que pagar ou é Não, não é pago. Assim, uma das grandes vantagens de fanfiction em todas as partes é que é de graça. É de pra fã, publicar pra e fã, pra ler. Exatamente. Até porque também, Não pode se fazer você comprar, dinheiro. Tipo acho assim, que você vai estar se apropriando dos direitos sim, autorais de sim, com outrem. certeza, com certeza. E é verdade que realmente as fanfics são mais sexuais, é a oportunidade de você colocar aquele personagem que é mais tranquilo no livro ou na série e na fanfiction se liberar geral? Ou isso é mais um mito, assim? Com certeza não é um mito, porque existem pessoas que querem ver exatamente aquilo. A fanfiction também, ela existe muito pra contar uma parte mais focada em relacionamento, em personagem mesmo, na história humana, etc. Se você vê numa série dois personagens que você acha que está sendo escrito, né, estão sendo escritos, com uma química muito forte entre os dois, etc., mas que pela censura mesmo e pelo fato da sociedade, tipo assim, não querer e não abrir portas para certas representações LGBT, etc., que você não vai ver aquilo no material original, você muda tudo que você quer na hora de escrever uma fanfiction. Então, existe a fanfiction que é super sexualizada e também existe a fanfiction que a pessoa quer escrever, tipo assim, hoje eu quero escrever o relacionamento dos personagens que eu mais gosto dormindo de conchinha. Isso aqui tá diferente. Sim, aroma explosivo. Por que você acha que a fanfiction atrai tantas pessoas, assim? Sendo que são personagens que já existem, tem os livros, tem as séries, tem tudo acessível, mas elas puxam muito mais várias pessoas do que o próprio original, né, das histórias. Com certeza ela supre um buraco que o original não vai suprir. Tipo, uma necessidade de saber várias coisas ou de querer. Muitas pessoas preferem dar o seu tempo precioso, que hoje em dia é, né, pra uma fanfiction, ao invés de um livro, por quê? Com a fanfiction você já conhece os personagens, na maior parte você já conhece o universo. Então você já tá, tipo, uns passos Você não precisa daquela exposição. A exposição, às vezes, no livro, ela é, assim, 100 páginas de exposição. Você vai ler O Senhor dos Anéis. Exatamente. Ele descreve cada folha de grama. Demorou 3 tentativas pra eu começar a ler Senhor dos Anéis e eu amo. Mas aquele início da exposição é um mundo tão fantástico que realmente, tipo, não tinha condições de ser diferente. Mas é uma... Você gasta um bom tempo. Você gasta um bom tempo. Em janeiro desse ano, fevereiro, eu voltei a ler alguns livros. Eu li 2 séries. Amiga, a gente vai voltar a ter papo. Não, porque eu já falei pra ela pra ler, inclusive, esses 2, só que ela fala, estou lendo um livro de 800 páginas. Porque eu li um livro de 800 páginas que demorou 6 meses. E depois assim, eu tô com uma fila de 8 livros, mas você pode me dar a sua indicação que ele entra na fila, Mas sabe? esse livro de quase 800 páginas, ele... Acabou comigo. Acabou no mau sentido, tá? Sim. Silvia sabe. Snaps muito tristes. As últimas 20 páginas eu demorei uma semana, porque assim, era uma verborragia eterna. Mas enfim. Verborragia só fica bom em Rory e Lorelai Gilmore.
Tem Enfim. fanfiction de Com Gilmore certeza. Girls? Você já leu? Não. Não dá pra entender, sabe? Os Não, melhores eu personagens do planeta. Mas, por exemplo, pra mim, Gilmore Girls é um material original que supriu tudo que eu Perfeito, queria. né? Tipo, É não verdade. tinha abertura pra mim. Até a história, tipo assim, que, vamos supor, entrando nessa história, nessa pegada. A Rory terminou sozinha. Mas tudo bem, o que tá faltando... E a Lorelai não casou com o Luke. O que tá faltando, a Netflix vai me entregar agora. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, talvez a minha fanfiction tá vindo aí. Às vezes eu fico pensando em ler o quê? Uma fanfiction de Grey's Anatomy, onde todo mundo vive. Sabe? Que tal? Essa ia ser tão feliz, ia ser um clima muito diferente. Sabe? Lex e Mark casados, vivos com filhos. George tá lá, lindo, maravilhoso. Liz. Derek nunca morreu. Lizzie não teve câncer. Liz não teve câncer, não teve aquela coisa louca que ela começou a transar com um fantasma. Várias assim. Se Eu fosse nem lembrava pegar mais uma série que eu fosse ler, umas fanfics que eu não leio hoje em dia, talvez seria Grey's Anatomy. Sabe? Tomara assim, como o que a gente falou tem uns 10 anos já, então não é spoiler, né, gente? Que mara! Amei! Vai ler agora. Vou dar umas recs pra ela. Obrigada por ter vindo. Gente, foi uma delícia. Um brinde. Espero que vocês gostem. Muito Se obrigada gostar, por- curte, compartilha, Isso. etc. Viva o Michel, gente.